Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 1. Receita para o sucesso. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ouve a nossa oração. Derrama o Teu Espírito sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Receita para o sucesso. E o verso áureo: tão somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Josué 1:7. Meu querido irmão, aqui está a história de Josué. Esse novo trimestre vamos estudar sobre Josué, aquele servo fiel. Embora Moisés tivesse falecido, a influência da sua liderança ainda permanecia enquanto uma nova era se iniciava. Na abertura do livro que leva o seu nome, Josué foi encorajado por Deus a confiar em Deus. O Senhor exortou o novo líder a seguir os passos de Moisés. Os tempos eram novos, mas os mandamentos e promessas permaneciam os mesmos. Cruzar o Jordão, tomar a terra, dividir a herança às tribos e servir ao Senhor. A condição também era a mesma: obediência como uma resposta aos atos misericordiosos de libertação de Deus no passado, com base em um relacionamento de confiança em Deus. A única diferença estava nos indivíduos. Outra geração surgiu. Em certo sentido, o livro de Josué oferecia uma nova oportunidade para o povo de Deus naquela época, enquanto eles estavam nas margens da terra prometida. No início do livro de Josué, a questão principal era: Israel aproveitará esta nova oportunidade? Sim ou não? Eles seguirão a receita para o sucesso que a geração anterior não seguiu? A história se repete ainda hoje. A igreja, sob a liderança de Cristo, que é o novo Josué, é convocada para avançar em direção ao cumprimento das promessas de Deus. O padrão da aliança permanece inalterado. Deus nos concede aquilo que está além da nossa capacidade de alcançar por conta própria. E espera de nós o quê? Obediência, como expressão da nossa confiança em seu amor, sabedoria e poder. Resta a pergunta: nossa geração confiará no poder de Deus para cumprir o seu propósito até o dia de Cristo Jesus? Conforme está em Filipenses 1:6, enquanto a geração atual se encontra às fronteiras da Canaã celestial, o chamado de Deus continua a ecoar com força: seja forte e muito corajoso. Meu querido irmão, a história de Josué se aplica a você e a mim. Josué estava às margens da terra prometida. E você e eu? Não estamos às margens da Canaã celestial? Estamos às portas. Estamos nos dias da volta de Jesus, próximos da Canaã celestial. Jesus Cristo voltará para nos introduzir na terra que mana leite e mel, novo céu e nova terra. Esse é o desafio de Deus para você. Aleluia! Na parte de domingo, um novo Moisés. Deus chamou Josué para ser um novo Moisés. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, vamos ver os versos 15 a 22. Aqui a palavra de Deus diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra.
Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Agora abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 e veja agora o verso 1 até o verso 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eis as palavras de incentivo, de estímulo, de ânimo, palavras de Deus para Josué. Embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse um novo líder nomeado por Deus, existem paralelos entre eles. Ambos receberam a missão divina de conduzir o seu povo à terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Como o Senhor disse a Josué: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era, de fato, um novo Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo 33, verso 11. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Onde estava Moisés, ali estava Josué. Ele nunca se apartava. Ele estava sempre junto de Moisés. Era um servo fiel. E Números capítulo 14, verso 6 também fala. Abra sua Bíblia. Números capítulo 14, vamos ver o verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. Dos 12 espias, 10 eram incrédulos, pessimistas, e não obedeceram a Deus. Mas Josué e Calebe eram fiéis. Diante da incredulidade dos 10 outros, eles rasgaram seus vestidos como um protesto contra a incredulidade. E lemos ainda no verso 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus está dizendo ao povo incrédulo: vocês não vão entrar na terra prometida, mas Josué e Calebe vão entrar sim na terra prometida. E lemos também em Números capítulo 14, agora o verso 38. Aqui diz:
Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que era um dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Os outros foram mortos. Como diz aqui no verso 36 e 37, morreram da praga perante o Senhor. Todos os 10 espias, incrédulos, pessimistas, que desprezaram a palavra de Deus, eles morreram de uma praga perante o Senhor. Mas Josué e Calebe ficaram com vida. Meu querido irmão, lemos também em Números, capítulo 32, verso 12. Números 32, verso 12. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Perseveraram em seguir ao Senhor. Que frase linda que deve se aplicar a você e a mim, meu querido irmão. Temos que perseverar em seguir ao Senhor quando tantos desistem, quando tantos ficam pela beira do caminho, quando tantos são mornos, atacados pela mornidão de Laodiceia. Deus quer falar de você, porquanto ele perseverou em seguir o meu caminho. Meu querido irmão, lemos também em Deuteronômio, capítulo 1, e o verso 38. Abra sua Bíblia. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ele ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. Mais uma vez, Deus confirma Josué. Queridos, Josué não surgiu do nada, do dia para a noite. Ele era um servo fiel de Moisés. Ao lado de Moisés, nunca se distanciava do líder. E lemos também em Deuteronômio capítulo 31 e o verso 23. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás aos filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E também em Deuteronômio 34 e o verso 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Todos estes textos que nós lemos estão falando de Josué escolhido por Deus como sucessor de Moisés. E ele foi cheio do Espírito Santo. Meu querido irmão, Deus precisa de homens e mulheres que se levantem quando os pioneiros caem, quando os heróis da fé vão tombando, mas Deus precisa de pessoas que se levantem como Josué foi levantado. Hoje nós estamos vivendo às portas da Nova Jerusalém. Nós estamos às portas da terra prometida. E Deus precisa de homens e mulheres como Josué. Nesse momento da história, a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés ainda era uma possibilidade, não uma realidade consumada. As palavras de abertura do livro de Josué lembram o leitor dessa promessa e, ao mesmo tempo, criam uma expectativa do seu cumprimento. Embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do capítulo 1 do livro de Josué. O nome de Moisés é citado no capítulo 1 de Josué 10 vezes, enquanto que o nome de Josué é citado somente 4 vezes. Ou seja, o centro da mensagem de Josué capítulo 1 é Moisés, o servo do Senhor, enquanto Josué é referido como auxiliar de Moisés, conforme diz em Josué 1:1. Levaria uma vida inteira de obediência ao serviço fiel a Deus para que Josué finalmente recebesse o título de servo do Senhor. Você vai encontrar em Josué 24:29, lá no finalzinho da vida de Josué. Ele é chamado de servo do Senhor. Mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente a transição entre os dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é o próprio Deus, o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvida sobre quem é o verdadeiro líder de Israel. YHWH, o Senhor, o Santo de Israel, o Eterno. Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para liderarem o seu povo. Por que é essencial lembrar quem é o verdadeiro e invisível líder da igreja? Deus é o líder da igreja. Nós, chamados por Deus, somos vasos de barro.
Precisamos ser cheios do Espírito Santo, assim como Josué foi cheio do Espírito Santo. Deus está buscando homens e mulheres que não se comprem, que não se vendam, que sejam fiéis a Deus, como a bússola é fiel ao polo. Homens e mulheres que não temam de chamar o pecado pelo próprio nome e que fiquem ao lado do que é correto, do que é verdade, mesmo que os céus caiam, mesmo que as montanhas tremam, eles permaneçam fiéis a Deus. Você está sendo chamado. Aleluia! Na parte de segunda-feira, atravesse, tome, divida, sirva. Vejam as ordens dadas por Deus a Josué, ordens de ação. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1 e vamos ver aqui as ordens de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Fica bem claro aqui no capítulo 1, verso 1, Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Queridos, Josué abre o seu livro, a introdução do seu livro, mostrando Moisés como servo do Senhor. E ele, Josué, servo de Moisés. Veja aí a humildade de Josué. Moisés, meu servo, Deus falou, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, o primeiro capítulo de Josué serve como uma introdução a todo o livro. Ele está dividido em 4 partes que correspondem às 4 seções principais do livro. Primeiro, a travessia. Isso está em Josué 1, 2 a 9. Então, a conquista da terra. Josué 1, versos 10 e 11. E então a divisão da terra. Josué 1, versos 12 a 15. E o serviço por meio da obediência à lei de Deus. Josué 1, versos 16 a 18. As iniciativas de Deus são expressas por 3 verbos: cruzar, tomar e dividir. Em nome do Deus de Israel, pela fé, Josué foi chamado para agir, atravessar o Rio Jordão, tomar posse da terra, dividir a terra pelas tribos de Israel e então servir. A estrutura do livro de Josué transmite uma mensagem principal. As iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática. As iniciativas de Deus exigem a resposta fiel do seu povo, diante de tudo que Deus fez por nós, incluindo tudo o que não podemos fazer por nós mesmos. Somos chamados a responder com obediência. Foi assim que sempre aconteceu em toda a história sagrada e ainda continua sendo hoje. A descrição do povo de Deus no tempo do fim está em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Meu querido irmão, o foco da mensagem de Deus, quando fala do povo remanescente agora no tempo do fim, em Apocalipse 14, 12, é obediência. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Não deixe de fora da sua vida a palavra obediência. A fé e a obediência caminham juntas. Transmite a mesma ideia. A fé no que Deus fez por nós deve nos levar à obediência. As pessoas hoje parece que não gostam desta palavra obediência. Eles querem viver sem lei, sem os 10 mandamentos de Deus. Eles querem se regozijar na graça e na fé. Você pode se regozijar na graça e na fé, mas não se esqueça, na sequência da graça e da fé vem a obediência, porque quem não obedece a Deus, quem não guarda os mandamentos de Deus, está vivendo em pecado, porque 1 João 3,4 diz: pecado é transgressão da lei. Meu querido irmão, aqueles que se regozijam na fé e na graça, eles não podem continuar vivendo na transgressão da lei, não podem continuar vivendo no pecado, mas vai aparecer na vida deles a palavra obediência. Obediência a Deus é uma resposta de amor dos pecadores salvos e resgatados. É uma resposta de amor ao Deus que nos salvou. Aleluia! Na parte de terça-feira, herdeiros da promessa. Herdeiros das promessas.
Deus deixou centenas de promessas na Bíblia. E você e eu estamos sendo chamados para ser herdeiros. Herdeiros de quê? Das promessas que saíram da boca de Deus. Em Josué capítulo 1, verso 2, o Senhor disse ao líder de Israel que daria a terra para eles. Por outro lado, no verso seguinte, o texto hebraico indica que Deus já havia concedido. Como entender isso? A terra prometida era uma dádiva do Senhor, o seu verdadeiro dono. Em Josué capítulo 1, verso 2 e 3, encontramos duas formas diferentes do verbo dar, que revelam dois aspectos importantes da herança da terra. A primeira forma expressa o processo de dar a terra. Apenas os territórios da Transjordânia haviam sido ocupados por Israel. E, inicialmente, a maior parte da terra ainda não tinha sido ocupada. Então, queridos, Deus fala que Josué e todo o povo. A promessa não foi feita só para Josué, mas para todo o povo, exatamente como diz Josué, verso 1 e 2. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora pasta este Jordão, tu e todo este povo. Veja, tu e todo este povo. A promessa não é feita somente a Josué. A terra eu dou aos filhos de Israel. Eu dou para os filhos de Israel. Está tudo no plural. O verso 3 diz, todo lugar em que pisar a planta do vosso pé. Não do teu pé, mas do vosso pé, se referindo ao povo todo. Vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. As palavras estão no plural. Puserem vocês. Portanto, a promessa não era dada apenas a Josué, mas ao povo de Israel. O sucesso na conquista da futura terra prometida dependia de um alinhamento perfeito entre Deus, Josué e o povo de Israel. Vamos ler agora Josué capítulo 1, versos 4 a 6. Leia comigo. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que palavras deliciosas Josué ouviu da boca de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Aproprie-se desta promessa, meu querido irmão, feita a Josué, mas também feita para você e para mim. Temos que nos apropriar desta promessa. Colocar no lugar de Josué, colocar o seu nome aqui. Você é filho de Deus, tanto quanto Josué. E você está diante da terra prometida, você está às margens da terra prometida, que mana leite e mel, a Canaã celestial. Assim como Josué estava às margens da terra prometida. E nós precisamos desta promessa de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Esforce-se, meu amigo. Não desista, agora no tempo do fim. A angústia qual nunca houve, ela virá. Mas esforce-se, não desista, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. Você e a sua família vão entrar na terra que mana leite e mel. Veja só a promessa que Deus está fazendo para você. Hebreus também, capítulo 6, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 6 e vamos ver os versos 17 e 18. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, veja aí, herdeiro da promessa, você é herdeiro da promessa, promessa que saiu da boca de Deus, promessa feita por Jesus Cristo de nos levar, vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vós também estejais. Promessa, você é herdeiro da promessa. Lemos ainda no verso 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente, Deus é verdadeiro. Você pode se apropriar das promessas, porque elas são suas. Tenhamos a firme consolação. A promessa nos consola, nos conforta.
Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Você conserva no seu coração a esperança proposta. Deus prometeu, você pode confiar nesta promessa. Encontrar refúgio e reter a esperança proposta. A esperança feita por Jesus Cristo é: eu subirei ao Pai, eu vou para a casa do meu Pai, preparar lugar para vocês. E eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Você e eu somos herdeiros das promessas. Queridos, a garantia de que estas promessas se tornarão realidade na sua vida e na minha vida, elas podem se tornar realidade, sim, com a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus em você. Jesus prometeu para Josué 1:5, eu estarei com você. De fato, a presença do Senhor foi essencial para a sobrevivência de Israel. A presença do Senhor era tudo de que Josué precisava para ser bem-sucedido. Hoje, a realidade continua sendo a mesma. Para ter sucesso, para ser próspero, precisamos da presença de Deus. E qual é a presença de Deus hoje, na sua vida, na minha vida? O Espírito Santo, que em nós habita. O Espírito Santo é derramado por Jesus Cristo sobre você. Creia nessa promessa. Ele derramou o Espírito Santo sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Aquela foi a chuva temporã. Mas agora é o momento de Deus derramar a chuva temporã e serôdia no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Deus quer derramar a chuva temporã e serôdia do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim e em você. Somos templos do Espírito Santo. Isto é, a presença divina em nós. A presença de Deus faz-nos herdeiros da promessa. Faz-nos bem-sucedidos, prósperos, vitoriosos. Aleluia! Na parte de quarta-feira, seja forte. Deus encoraja você e a mim a sermos fortes, corajosos. Deus expulsa todo o medo. Meu querido irmão, nós podemos receber muitas ameaças de Satanás, dos inimigos de Deus, mas deveremos ser fortes. Abra sua Bíblia em Josué, vamos ver então o capítulo 1 de Josué, vamos ver o verso 7 a 9. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Veja o que Deus está falando para você. Aproprie-se desta promessa. Coloque o seu nome no lugar de Josué, porque esta promessa pertence a você. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus exigiu obediência de Josué e prometeu a bênção. Deus exige obediência de você e promete a bênção. É o que está aqui em Josué 1:7. Dela não te desvies. Não te desvies do quê? Da lei do Senhor. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não importa quem está falando do seu lado direito ou esquerdo, sussurrando no seu ouvido que não precisa guardar os mandamentos de Deus, de que a lei de Deus foi abolida. São sussurros de Satanás. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E o verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Percebam, Deus exigia de Josué que ele não se apartasse da lei, do livro da lei, do Torá. Meu querido irmão, o Torá é tão importante hoje como era importante no tempo de Moisés e de Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Ter prazer em meditar na lei do Senhor, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Você vai ter sucesso se você for obediente a Deus. Verso 9, não te mandei eu? Não é Deus que está mandando você a fazer isso, fazer aquilo? Vá aqui, vá ali. Não te mandei eu? Deus está perguntando. Esforça-te e tem bom ânimo,
não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Será que esta ordem divina, será que estas palavras de conforto, de segurança, foram somente para Josué? Não. Precisamos aplicar estas ordens de Deus a nós. A tarefa diante de Josué envolvia desafios que pareciam insuperáveis. As muralhas das cidades de Canaã pareciam impenetráveis e a população desta terra estava preparada para a guerra. Por outro lado, os israelitas, simples nômades, não possuíam nem mesmo as máquinas de guerra mais primitivas para enfrentar as muralhas fortificadas. Os registros históricos nos mostram que nem mesmo o Egito, a maior potência daquela época, era capaz de dominar Canaã permanentemente. No entanto, o chamado para que Josué fosse forte e corajoso não estava relacionado apenas às estratégias de guerra. Força e coragem eram necessárias para permanecer fiel à Torá, os seus requisitos específicos que definiam a aliança de Israel com Yahvé, YHWH, o Senhor, o Eterno. Meu querido irmão, este desafio de conquistar a terra, desafio feito a Josué, também é feito a você, porque nós temos que conquistar a terra. Que terra? A Canaã celestial. Estamos às margens do céu. Nós estamos às margens da eternidade. Não vamos olhar para trás, nem dos lados. Vamos ouvir a voz de Deus dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai possuir a terra. Meu querido irmão, leia também agora comigo Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e os versos 10 a 18. Vejam as palavras de Deus para você. Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos falar não de fraqueza, mas de força no Senhor. E o verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você não vai lutar contra o pecado, você não vai lutar contra Satanás. Você precisa focar, centralizar seus pensamentos na armadura provida por Deus. Como é que você consegue a armadura provida por Deus? Não lutando contra o pecado, mas lutando a luta da fé, da comunhão, passar tempo aos pés de Jesus Cristo, sendo revestido da armadura de Deus. Aos pés de Jesus, somos revestidos da armadura de Deus. Para quê? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro você vai a Jesus Cristo, em comunhão com Ele, em quietude, em silêncio, ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo revestidos da armadura de Deus. E então você será vitorioso contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia! Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O mundo das trevas tem demônios liderados por Satanás. E você e eu não vamos lutar contra seres humanos, mas são forças espirituais do mal. Por isso você tem que estar sendo possuído pela força espiritual do bem. E a força espiritual do bem é o Espírito Santo que em você habita. E o Espírito Santo habitando em você, você vai ser vitorioso contra as astutas ciladas do diabo. Verso 13. Portanto, tome toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. No dia difícil, você precisa da armadura de Deus. Você consegue essa armadura de Deus uma vez por toda a vida? Não. Você consegue a armadura de Deus todos os dias. Todos os dias, quando você acorda e começa o dia com Deus, em comunhão com Deus, estudando a sua palavra e orando, entregando-se a Ele, buscando o batismo do Espírito Santo, você está sendo revestido pela armadura de Deus. Essa é uma obra diária. Isso não pode acontecer uma vez na vida. Meu querido irmão, revista-se da armadura de Deus, diz aqui o verso 13. Portanto, tome toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, fique firme. Verso 14. Esteja, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade
e vestindo a couraça da justiça. Que justiça? A justiça que vem de Jesus Cristo. E o verso 15, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, pregando o evangelho. E o verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados, as flechas inflamadas do maligno. E o verso 17, tome também o capacete da salvação, se aproprie da salvação pela fé em Jesus Cristo e empunhe na sua mão a espada do Espírito, a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Empunhe a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o verso 18, orando em todo o tempo. Não é orando de vez em quando, orando em todo o tempo. Dia e noite, sua mente deve estar voltada para Deus em oração, orando em todo o tempo. Muitas vezes, quando falamos das armaduras de Deus, nós falamos da couraça da justiça, nós falamos de calçar os pés na preparação do evangelho, nós falamos do escudo da fé, falamos também do capacete da salvação e da espada do Espírito. E muitas vezes esquecemos o que está no verso 18, que é o mais importante, Efésios 6,18. Faz parte da armadura de Deus. O quê? Orando em todo o tempo, orando sem cessar. Queridos, nós não vamos conseguir nenhuma destas armaduras de Deus se esquecermos o verso 18, que é orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando, orando e vigiando, nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu querido irmão, aqui está o sucesso. Adquirindo a armadura de Deus, orando o tempo todo. Hoje, ao cumprir a missão que Cristo nos confiou, enfrentamos desafios semelhantes aos de Josué. Precisamos travar uma guerra contra nossas próprias tendências pecaminosas e contra os poderes e as autoridades espirituais deste mundo de trevas. Assim como Josué, temos a garantia da presença de Cristo. Jesus prometeu em Mateus 28:20, eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E como é que Jesus está com você e comigo até o fim dos tempos? Habitando em nós, pelo Espírito Santo. Você crê que você é a habitação do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo? Assim como a presença do Senhor foi suficiente para afastar todos os medos de Josué, também a presença de Jesus, através do Espírito Santo em você e em mim, deve ser suficiente para banir nossas dúvidas e nossas ansiedades. Nosso desafio é conhecer o Senhor o suficiente para confiar nele e nas promessas que ele nos faz. E é por isso que, mais do que qualquer outra coisa, você e eu precisamos de um profundo relacionamento diário, constante, com o nosso Pai Celestial, com o nosso Salvador Jesus Cristo e tendo o Espírito Santo habitando em nós. Você se torna uma possessão do Espírito Santo, porque ele habita em você. E o Espírito Santo é derramado sobre você cada manhã. Enquanto você está em comunhão, orando, buscando e pedindo, o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Aleluia! Na parte de quinta-feira, próspero e bem-sucedido. Vitória, sucesso, somente com Jesus Cristo habitando em você, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Jesus em você, porque o Espírito Santo é o representante de Jesus Cristo na terra, despojado da personalidade humana, presente em todos os lugares. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1 e vamos ler novamente o verso 7 a 9. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Fidelidade a Deus.
Por isso o povo de Deus, em Apocalipse 14:12, é descrito como aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Obediência ao mandamento de Deus, obediência à palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. A prosperidade, o sucesso, a vitória vem de Deus, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Não foi eu que mandei para você avançar? Esforce-se, tenha bom ânimo, não pasme e não se espante, porque o Senhor, Deus, é contigo, é com você, por onde quer que você andar. Aleluia! Deus quer guiar você através do Espírito Santo. A ênfase desses textos que estão aqui em Josué 1, 7-9, em Gênesis 24:40, Isaías 53:10, Salmos 1, versos 1-3, a ênfase aqui sempre é obediência, obediência. A prosperidade, o sucesso, a vitória vem quando nós somos dependentes de Deus. O termo hebraico para próspero significa realizar de maneira satisfatória aquilo que foi planejado ou viver um estado de circunstâncias favoráveis. O termo hebraico para bem-sucedido também pode significar ser prudente ou agir sabiamente. Ocorre frequentemente em Jó, Provérbios e Salmos, onde a noção do sucesso está intimamente ligada a agir com sabedoria, temendo a Deus e obedecendo a sua palavra. A sabedoria, na Bíblia, é obediência a Deus. Nessa percepção, o sucesso não é necessariamente definido como ter prosperidade material, mas inclui a prosperidade material. O verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios espirituais que estão na base do mundo criado por Deus e que são expressos em sua lei. Meu querido irmão, prosperidade, sucesso, vitória é confiar na palavra que saiu da boca de Deus, é obedecer a Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 31, existe aqui um verso escrito pelo apóstolo Paulo, em Romanos 3:31, que descarta a falsa insinuação de que quem é salvo pela fé e pela graça não precisa obedecer os mandamentos de Deus. Você nunca pode separar graça e lei, porque graça e lei andam juntas desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, um cordeiro foi morto, mas precisava obedecer, crendo no cordeiro. Abel obedeceu e foi salvo. Caim ofereceu uma oferta sobre o altar, mas não foi obediente porque não era um cordeiro, eram os frutos da terra. Deus exigiu obediência naquele tempo, Deus exige obediência hoje. A salvação é pela graça, mas é uma graça que não anula a lei de Deus. Diz aqui em Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? É a pergunta que Paulo está fazendo. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Os pregadores hoje querem desfazer a lei de Deus. Eles dizem que nós anulamos sim a lei pela fé e pela graça em Jesus Cristo. Mas Paulo está respondendo exatamente o contrário. Ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, diz Paulo. Antes estabelecemos a lei. A lei de Deus é estabelecida na vida dos salvos em Jesus Cristo. A lei de Deus não é estabelecida, não é confirmada na vida dos perdidos, na vida dos ímpios, mas sim na vida dos que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Estão salvos em Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo confirma a lei de Deus, os 10 mandamentos, na vida deles, escrevendo os 10 mandamentos na mente deles, no coração deles, dando para eles o poder da obediência. Meu querido irmão, aqui está falando Paulo, vivemos num mundo onde a maioria das igrejas não obedece. Obediência se tornou uma palavra feia. Uma palavra feia, porque para Satanás, obediência é uma palavra feia, porque ele foi expulso do céu por não ser obediente a Deus. Meu querido irmão, Deus quer colocar a fé e a graça na sua vida, mas Deus quer acrescentar à fé e à graça, acrescentar também
a consequência da fé e da graça. Qual é a consequência da fé e da graça na sua vida? É a obediência. A obediência vem na sequência. Pensar que a fé na morte expiatória e sacrificial de Jesus em nosso favor se opõe, ou seja, é contrário à obediência à lei de Deus, é uma ideia falsa e perigosa. Lei e graça sempre andam juntas. Apenas uma compreensão superficial do papel da lei pode levar à conclusão de que lei e graça são opostas. Meu querido irmão, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a graça e a lei andam sempre juntas, conforme diz em Salmos 1, verso 2. Aqui em Salmos 1, verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é que pode meditar com prazer na lei do Senhor de dia e de noite? Os ímpios? Não. Mas os salvos em Jesus Cristo. Os regenerados, os que foram gerados pelo Espírito Santo, eles podem, porque Deus quer que seja assim. Você vai ter prazer na lei do Senhor. Não odiar a lei do Senhor, mas ter prazer na lei do Senhor. Na sua lei meditar de dia e de noite. Você pode ler ainda o Salmo 119 e o verso 18. Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quem pode ver as maravilhas da lei de Deus? O ímpio? O perdido? Não, mas os salvos, os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Leia também ainda o Salmo 119 e o verso 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois a tua lei é a minha delícia. A lei se torna delícia na sua vida quando você é salvo em Jesus Cristo. E ainda o verso 174. Verso 174. Do mesmo Salmo 119, verso 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Queridos, Deus está olhando para você hoje e quer falar para você o mesmo que ele falou para Josué. Josué, capítulo 1 e o verso 9. Aproprie-se destas palavras, faladas por Deus para Josué. Porque você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus, chamado por Deus para colocar na terra prometida a sua família, sua esposa, seus filhos, e levar com você uma multidão de pessoas, introduzindo as pessoas na terra prometida. Eu me vejo desta forma. Eu me vejo às margens da terra prometida, da Canaã celestial. E Deus me deu a missão de colocar na terra prometida um povo resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, introduzi-los na terra prometida. Portanto, eu me aproprio desta promessa de Deus em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se aproprie dessa promessa, aplique-a na sua vida. Seja corajoso e forte, porque Deus é corajoso e forte. Não temos nada a temer, porque estamos escondidos em Cristo. Nós vivemos no refúgio que é a rocha eterna, Jesus Cristo. É na rocha eterna que nos abrigamos. É a rocha eterna que nos dá água para beber. É a rocha eterna, Jesus Cristo, que nos dá pão para comer. Jesus Cristo é tudo na minha vida. Jesus Cristo é tudo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai Santo que estás nos céus, que estas promessas preciosas e fortes feitas a Josué, promessas que saíram da tua boca, sejam aplicadas pelo Espírito Santo na minha vida, na vida dos meus irmãos. E que o Senhor nos ajude a colocar um povo na terra prometida. Colocar nossa família na terra prometida. Que não desanimemos, que não voltemos atrás, mas que avancemos pela fé, em nome de Jesus, realizando proezas em nome de Jesus, pois é em nome de Jesus que cremos e é em nome dele que agradecemos de coração. Amém?
e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.